1 Crônicas 20. Sucedeu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército e devastou a terra dos filhos de Amon. E veio e sitiou Rabá. Porém Davi esperou em Jerusalém. E Joabe feriu Rabá e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava, e cortou-lhes com serras e com grades de ferro, e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. E sucedeu depois disso que se ergueu ali guerra em Gezer com os filisteus, porque com os filisteus, tempo no qual Sibecai ou Uzatita matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados, e houve guerra novamente contra os filisteus. E Elanã, o filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele era também filho de gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes de Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 1 Crônicas 21. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor e rei não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer esta coisa? Porque será ele causa de transgressão para Israel? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo Israel, e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo de Davi, e todos os de Israel eram de 1.100.000 homens que empunhavam a espada, e Judá era 470.000 homens que empunhavam a espada. Porém Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim Gade veio até Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim o Senhor enviou
neste peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu seus olhos e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse numerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas, quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir à eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se e viu o anjo, e ele com os seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava joeirando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira e se prostrou diante de Davi, com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: Toma-a para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: Não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim Davi deu a Ornã pelo lugar o peso de 600 shequels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor, e ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifícios, porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeon. Porém Davi não conseguiu ir adiante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. 1 Crônicas 22. Então Davi disse: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunissem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e colocou pedreiros para trabalhar em pedras trabalhadas para edificar a casa de Deus. E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões, e para as junções, e bronze em abundância de peso imensurável, também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, o meu filho é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim Davi preparou sobejamente antes da sua morte. Depois chamou Salomão
o seu filho, e o incumbiu de edificar uma casa para o Senhor, Deus de Israel. E Davi disse a Salomão: Filho meu, quanto a mim, esteve na minha mente edificar uma casa para o nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu tens derramado sangue em demasia e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens vertido sangue sobre a terra à minha vista. Eis que te nascerá um filho, que será um homem de repouso. Eu lhe darei o repouso de todos os seus inimigos em redor, porque o seu nome será Salomão. E eu darei paz e quietude a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa para o meu nome, e será o meu filho. Eu serei o seu pai, e estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, filho meu, o Senhor esteja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele tem dito acerca de ti. Somente o Senhor te dê sabedoria e entendimento e te dê incumbência acerca de Israel, para que possa guardar a lei do Senhor teu Deus. Então tu prosperarás, se atentares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor incumbiu a Moisés a respeito de Israel. Sê forte e de boa coragem, não temas nem fiques aturdido. Agora eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro sem medida, porque é em abundância. Também madeira e pedra tenho preparado, pode aumentá-los. Além disso, há contigo em abundância talhadores e trabalhadores de pedra e madeira, e toda sorte de peritos para toda forma de trabalho. Do ouro e da prata e de bronze e do ferro não há número. Levanta, portanto, e estejas em ação, e o Senhor seja contigo. Davi também ordenou todos os príncipes de Israel para ajudar Salomão, o seu filho, dizendo: Não está o Senhor vosso Deus convosco, e não tem ele dado repouso em todos os lados, porque ele tem dado todos os moradores da terra na minha mão. E a terra está subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Agora aplicai o vosso coração e a vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Levantai-vos, portanto, e edificai o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus, para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número, segundo as seus cabeças, homem por homem, foi 38.000. Dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros, e 4.000 louvaram ao Senhor com os instrumentos que eu fiz. Disse Davi, para com eles louvar. E Davi os dividiu em classes entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, o chefe de Jeiel e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate e Ziza. E Jeús e Berias. Estes quatro foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, portanto, eles estavam em uma apuração de acordo com a casa dos seus pais.
E os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para que santificasse as coisas sagradas, ele e os seus filhos, para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele, e para bendizer o seu nome para sempre. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, e os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe. E os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitíssimos. Dos filhos de Issar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas. E os seus irmãos, os filhos de Quis, tomaram-nas. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima, porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas, eles não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço, porque pelas últimas palavras de Davi, os levitas foram contados de 20 anos para cima, 20 anos de idade para cima, porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas, e no trabalho do serviço da casa de Deus, tanto no pão da proposição, como na flor, farinha, para a oferta de carne, e para os bolos ázimos, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medida e tamanho, e para estarem cada manhã em pé, para agradecer e louvar ao Senhor, e de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos Shabates, nas luas novas e nas festas marcadas pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada continuamente diante do Senhor, e para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão, os seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas 24. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai, e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu, tanto Zadok dos filhos de Eleazar, como Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo seus ofícios no seu serviço. E havia mais chefes encontrados os filhos de Eleazar. Entre os filhos de Eleazar havia encontrado nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar, e eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes na casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa dos seus pais. Assim, eles foram divididos por sorteio, e um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar, e Semaías, filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-lhes diante do rei, e dos príncipes, e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante do chefe dos pais dos sacerdotes e levitas, uma casa principal sendo tomada para Eleazar.
e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte saiu para Jeoiaribe, e a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquis, a sexta para Miamim, a sétima para Acos, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a undécima para Eliasibe, a duodécima para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apines, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Essas foram as suas incumbências no serviço por vir na casa do Senhor, segundo lhes foram ordenados por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: os filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, acerca de Reabias. Dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite. Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamiel, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, os filhos de Mica foi Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari por Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibre. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel. Também os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jeremote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo a casa de seus pais. Estes como seus irmãos, filho de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão mais moço. 1 Crônicas 25. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos. E o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri e Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai Jedutum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos do seu pai, para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas, para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei a Asaf, Jedutum e Emã. Então o número deles, com seus irmãos, que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre quanto o discípulo.
Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e filhos eram 12. A terceira para Zacur, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele e os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. O oitavo para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A décima para Simei, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A undécima para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Asabias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Ananias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 18ª para Anani, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 19ª para Malote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 21ª para Otir, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalte, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maziote, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. A 24ª para Ramon Romante Ezer, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. Primeira Crônicas 26. Acerca das divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, o filho de Coré. Dos filhos de Asaf e os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes, os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens fortes. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 62 de Obed-edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Osa, dos filhos de Merari, teve filhos. Sinri, o chefe, pois, embora ele não fosse o primogênito, o seu pai fez dele mesmo assim chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Entre eles estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. E a sorte oriental caiu para Selemias, então para Zacarias, o seu filho, um sábio conselheiro. Lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte, para Obed-edom, o lado sul, e aos seus filhos, as casas dos depósitos. Para Supim e Osa, a sorte saiu na parte ocidental, com o portão Salequete.
perto da estrada que sobe, guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, no lado ocidental 4 no caminho elevado e 2 em Parbar. Essas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías estava a cargo dos tesouros da casa de Deus e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, os filhos do Gersonita, Ladã, pais, chefe de Ladã, o Gersonita, foram Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas e dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Ozielitas. E Sebuel, o filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros, e os seus irmãos por Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais-chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército tinham consagrado dos despojos ganhos em batalhas eles dedicavam para manter a casa do Senhor. E tudo que Samuel, o vidente, e Saul, o filho de Quis, e Abner, o filho de Ner, e Joabe, o filho de Zeruia, tinha consagrado a quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isso sob a mão de Selomite e dos seus irmãos. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos para os negócios externos sobre Israel, como oficiais e juízes, e dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, tinham a seu cargo a Israel, além do Jordão, para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Jerias, o chefe, a saber, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi, eles foram procurados e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes em Jazer de Gileade. E os seus irmãos homens valentes, eram 2.700 pais-chefes, aos quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei. 1 Crônicas 27. Ora, os filhos de Israel, segundo o seu número, a saber, os pais-chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio, das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano. Eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jezobeão, o filho de Zabdiel, e na sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Perez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um auita, e da sua turma era também Miclote, o governante da sua turma. De todo semelhante eram 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote. E na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30, acima dos 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe. E depois dele, Zebadias, seu filho.
e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Eles, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão no oitavo mês foi Sibecai, o uzatita, dos zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, e na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o netofatita, dos zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O duodécimo capitão do duodécimo mês foi Eudai, netofatita, de Otniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicri, dos Simeonitas, Cefatias, o filho de Maaca, dos Levitas, Assabias, filho de Quemuel, dos Aronitas, Zadok, de Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, de Issacar, Onri, o filho de Micael, de Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias, de Naphtali, Jerimote, o filho de Asriel, dos filhos de Efraim, Oséias, o filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, o filho de Zacarias, de Benjamim, Jaasiel, o filho de Abner, de Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas dos céus. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel. E o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, o filho de Adiel, e sobre os armazéns nos campos, nas cidades e nas aldeias e nas fortalezas estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho no campo para o cultivo da terra era Esri, o filho de Quelude, e sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita, sobre o crescimento das vinhas para as adegas de vinho era Zabid, o Sifmita, e sobre as oliveiras e os sicômoros que estavam nas planícies baixas estava Baal-Anã, o Gederita, e sobre os depósitos de azeite estava Joás, e sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita. E sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Aglai. Sobre os camelos também estava Obil, o ismaelita. E sobre os jumentos estava Gedias, o meronotita. E sobre os rebanhos estava Jaziz, o agarita. Todos estes foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio e um escriba, e Jeiel, o filho de Aquimone, estava com os filhos do rei, e Aitofel era o conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitofel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abiatar, e o general do exército do rei era Joabe. Amém.